eu estava na primeira parte de bate-papo com o Nelson e a internet, eu tentei conectar com ele lá para a segunda parte, mas não consegui, então saí, voltei. Aí o pessoal tá voltando aí. Nelson, na hora que ele entrar aqui eu já chamo ele, tá? Para a gente continuar a linha de raciocínio aí, pessoal que estava na live. Deixa eu só aguardar aqui, se eu consigo conexão agora aqui com o Nelson. Porque a internet acho que hoje também tá meio ruinzinha, mas vai dar certo. A gente fez a primeira parte aí ó, ele me chamou agora. Aí beleza. Agora ele me chamou aqui. Agora vai ser melhor. Não, deu o mesmo problema. Tenta a conexão e cai. Ó, tá tentando a conexão, caiu. Gente, hoje tá difícil. Não, caiu de novo. Eu estou tentando a conexão lá com o Nelson, aí tá entrando, tá fazendo a conexão, mas cai. Infelizmente, não estou vendo como ele me chamou aqui de novo. Olha, ele acabou de me chamar aqui. Eu vou aceitar a chamada dele. Desconectar e cai. É o Instagram. Pode ser. Gente, que chato. A gente teve a primeira parte muito boa. Funcionou super bem. A gente conseguiu aprender um monte de coisa aí. O Nelson estava concluindo o raciocínio lá sobre os esmaltes. E a gente agora não consegue conexão lá com ele. Se não der certo, qualquer coisa, a gente combina para conversar. Chamou aqui. Opa! Oh, deu certo. Mas o pessoal tá falando aí que tá geral hoje. Internet, Instagram e Sim. YouTube também tá ruim, então tá geral. Mas vamos tentar aqui, né? Se a gente conseguir concluir isso, Bom, depois do então próximo vídeo. vamos lá, César. A gente já falou sobre. Rapidinho, então vamos dar uma corrida, já que está ruim, ver se consegue concluir. Então nós temos lá. Nesse casamento entre massa e vidrado, nós temos esse acordo de dilatação. Primeiro fator principal para que não ocorra gretamento é o acordo entre massa e vidrado. Isso é a dilatação entre da massa e a dilatação do esmalte. No geral, o ideal é que o vidrado dilate um pouquinho mais do que a massa, para ele ter um pouco mais de liberdade para cobrir a peça inteira. Tá? Então, Perfeito. esse é o primeiro fator. Os acessórios que podem provocar uma cisânia, que pode provocar uma discussão na relação desse casamento, as camadas excessivas, tanto a camada excessiva como a falta de vidrado. O choque térmico, absorção de água e a granulometria. A última Perfeito. parte está falando sobre granulometria. No geral, você tem em torno de 3 a 5% de resíduo na 325. Normalmente, as pessoas que fazem esmalte. As fritas, normalmente, elas já vêm numa granulometria abaixo disso daí. Elas são micronizadas. As matérias-primas, você pode comprar elas também abaixo da 325. A grande maioria 315. das indústrias que vendem matéria-prima, vendem na malha 200. Mas qual é a vantagem da malha 200? É que uma parte dessa massa está na 200. Mas tem uma outra grande parte que está abaixo da. Porque assim, quando você faz uma leitura granulométrica, você tem peneiras de tudo que é tamanho. Mas normalmente você pega uma 100, uma 200, uma 180, uma 325. Pega 4 blocos e faz o teste Peneira. lá
de peneiras, faz o teste para saber quantos por cento tem de cada malha. Então, assim, quando eles falam zerado na 200, é que na peneira 200 não sobra nada. Vai sobrar massa na 180 e passa na 200 e vai ter só retina 325. Então, o que vai retina 325 é muito pouco. Então, normalmente, essa matéria-prima que você está comprando, que de zerado na 200, ela não é 100% garantida, mas é muito próximo daquilo que você necessita. Tá? Beleza. Muito próximo. Beleza. Então, só esse que é o tema. Só para explicar para o pessoal rapidamente aqui, para quem não entendeu aí a lógica que o Nelson falou aí, quando a gente compra os ingredientes, né, é igual quando a gente compra o trigo ou o que seja, existe o que a gente chama que é a quantidade, porque o corpo ele não é, o pó tem os grãozinhos, né? A granulometria, como a gente fala aqui, né, para explicar para o pessoal. E aí existem as peneiras porque passa esse grão para poder filtrar. Igual ele está falando, tem várias, né, 200, 350. Aí, se você colocou o trigo, você está peneirando o trigo na sua peneira de cozinha, vamos supor que ela seja de 300, malha 300. O que é a malha 300? São 300 fios, se eu não me engano, né, por centímetros, quadrado. um centímetro assim, cúbico tem 300 centímetro fios. Quadrado. É muito centímetro quadrado. Quase você não enxerga do outro lado, tão fino que é. São 325 furinhos por centímetro quadrado. 325 furinhos por 25%. Então você está peneirando o seu trigo lá para pôr no seu bolo, e aí passa quase tudo e sobra só um pouquinho lá em cima que não passou. Essa é a porcentagem que ele falou aí, de 3 a 5% que não passou nessa peneira. Né? Isso, resumindo, a granulometria também interfere nessa questão do craquelado, né, Nelson? Se você trabalhar só para concluir. Exato, muito fino, ele absorve demais, a peça absorve demais esse esmalte. Então, na superfície da peça, do extrato cerâmico, do corpo cerâmico, você vai ter uma camada de vidro muito baixa. E você vai ter muito esmalte dentro do corpo cerâmico. Aí quando você aquece, você pode ter uma expansão desse vidro, porque o vidro ele expande primeiro, depois ele volta. Que eu falei lá no comecinho. Nessa expansão ele pode te romper a peça. Então, a granulometria também é um fator muito importante. Um outro fator que dá granulometria é a composição. Eu quero atenção, tem mais dois só, César. Um outro fator. Certo. Então, esse material granulométrico é o que nós chamamos de a curva granulométrica. A curva granulométrica. Então, assim, quando você pega a matéria-prima, você sabe quantos por cento dá na malha 100, quantos por cento dá na malha 200, quantos por cento dá na malha 300. Então, isso é interessante, César. Quem se interessa em fazer massa e tal, procurar um profissional realmente que possa te informar o porquê de cada matéria-prima, o porquê de cada granulometria, o porquê de cada dilatação de cada material. Isso é extremamente importante. Mas isso vai de situação para situação. Mas tem ótimos profissionais aí na praça aí que podem auxiliar nesse entendimento de massa cerâmica. Uma outra coisa, César, então vamos lá. A outra coisa da massa é quando essas massas são muito ricas em carbonatos, dolomitas, calcirrica, tem massa cerâmica que vai 40% de dolomita. Então, assim, no processo de queima, tá, ele mesmo depois do biscoito, existe ainda uma liberação muito grande de carbonato. Eu vou só dar uma parte aqui. Um fator que só para te colocar sobre os carbonatos. O coração negro, que é aquela. Quem já teve aquela peça que no meio não fica muito queimado? Isso. Já teve peça aí, sincero. Quando você tem uma peça que você tem coração negro, quando você esmalta essa peça, esse coração negro, ele cria uma possibilidade de gretar a tua peça mais demais. Porque quando esse material, esse carbono que está ali dentro, Oh, meu Deus, cai não. Liberado, ele começa
ele entra na interface, ele vai jogando o esmalte para cima, até que ele rompe. É assim, ó, são situações físicas que ocorrem, que assim, é difícil você não tem uma máquina fotográfica dentro de um forno para tirar etapa por etapa, mas você sabe que é o que ocorre, entendeu? Sim, isso é interessante, Então, assim, também, se você tem um biscoito mal queimado ou numa massa muito rica em carbonatos, quando você vai esmaltar a tua peça, você também pode provocar o gretamento pela liberação da queima dos carbonatos. Tá? Pessoal, até agora eu falei assim, eu não estou falando que é isso que provoca o gretamento, é isso que pode contribuir para ocorrer o gretamento. O que ocorre o gretamento é o acordo entre a massa e o vidrado. Ponto. Sim, perfeito. Agora, o último ponto, sabe, que eu queria colocar para vocês é um negócio chamado, eu não sei se o Caio já falou, mas é super interessante falar, que é uma condição física chamada expansão por umidade. Então é o seguinte, a água na natureza é o único material que quando você abaixa a temperatura dele, ele não se retrai, ele expande. Então, normalmente, quando você tem, principalmente faiança, aí eu quero chegar num outro ponto lá, que é faianças que são queimados a 850, 900 graus, esses são queimados com vidros de 1040, 1050, que são mais fundentes, tá? Então você pega, esmalta, deu tudo legal, você botou a peça em cima do teu estante, daqui a pouco você começa a ver, plim, está lá. É a umidade que entrou pela base da tua peça e então ela vai entrando ele vai procurando os espaços porosos da tua peça até ele encontrar caminhos para ele, a água, qualquer declívio da temperatura, ela começa a expandir e ela começa a trincar o esmalte. Tá. Em função disso, só para te colocar rapidinho uma historinha, os porcelanatos eles foram criados em função disso daí. Porque na Europa, principalmente nas temperaturas baixas, as telhas, os pisos absorviam a água durante o dia e de noite, quando a temperatura caía, a água expandia, começava a quebrar as peças. E no nosso clima daqui, ó, e em peça cerâmica, tipo de faia, principalmente nas faianças, não há tanta absorção de água assim, mas é comum você ver em banheiros antigos, é comum você ver em pratos antigos, a faiança, como ela é queimada em baixa temperatura, tanto o biscoito como o esmalte, a tendência é ocorrer o gretamento. É pelo efeito físico chamado expansão por umidade. Por isso, César, que aquele papo de ontem da live sobre absorção de massa, tal, não sei o quê, quando você faz um utensílio doméstico, os restaurantes, eles pedem absorção zero, que é exatamente para não deixar a água entrar na peça e gretar. Um prato trincado, gretado, num restaurante, ele é proibitivo, porque vinagres, sal, café, eles penetram por essas pequenas trincas e vão contaminar a massa e vão dar aquele aspecto de prato sujo, né? Perfeito. Então, antigamente era pior quando os esmaltes eram ricos de chumbo, aí você fazia um esmalte que tinha bastante chumbo, aí você colocava vinagre, exatamente isso daí. Então você colocava vinagre, por exemplo, num prato desse daí, o que acontecia? O vinagre, ele atacava o chumbo e esse chumbo ele ficava sobrenadante no teu prato. Aí qualquer alimento, se fosse comer, você comia esse alimento com uma alta dose de chumbo. Isso antigamente. Hoje, os vidrados não têm mais. Quase ninguém hoje faz esmalte com chumbo. Muito pouco. Apesar que até 3% de chumbo é permitido pela lei. Mas quase ninguém faz mais. Então, o gretamento por expansão por umidade, ele ocorre mais em faianças, tá? Que a porosidade é alta e o esmalte é queimado em baixa temperatura.
Por isso que ontem, foi falar um negócio de massa, é interessante que para quem tá no mercado fazendo peças para restaurante, para cafeteria, tem que ter, no máximo, 0,5% de absorção, No que é máximo. feito daquele jeito, no máximo. É de 0,5 a 0. Por isso que eu fazer aquele teste que eu te falei, deixar 24 horas dentro d'água, para ver se não greta. Isso, apesar de você me ver, você consegue medir a percentual de expansão, de absorção. Tá? Absorção. Então, esses são os fatores principais que você tem. Então, vamos lá, só repetindo, César, você tem lá o acordo massa vidrado, que é a parte mais importante. Depois você tem a camada, tanto em excesso como na falta dele, podem te provocar, te facilitar, te dar caminhos para você ter os vetamentos. O choque térmico, que é de temperatura. Vamos lá. A peça cerâmica, o corpo cerâmico, ele está estável, porque ele já foi queimado no biscoito, e ele está lá estável. Aí você joga um vidrado que está penetrado lá dentro, então você vai fazer aquele vidro que ele já sofre fisicamente esse trabalho de expansão e de retração, você fazer o trabalho dentro da tua peça, então ele pode provocar o gretamento. A granulometria do esmalte que você vai usar também é um fator que pode influenciar no gretamento, principalmente na granulometria baixa. A absorção da massa, que eu ensinei a fazer o teste de absorção, que é super interessante, recomendo para todo mundo fazer, mesmo que você fale assim, eu não uso para isso. Comecem a fazer o teste de absorção nas peças de vocês e vocês vão começar a ver, vão começar a anotar, aquele esmalte, aquela peça que eu tive 15% de absorção, e eu esmaltei com esse esmalte aqui, que tinha 1,51 de absorção, olha que lindo que são. Vocês vão começar a ter história. Por isso, a medida, vocês lerem a absorção da peça, é tão importante quanto vocês lerem a densidade de aplicação. Isso é super importante. E as massas, os biscoitos bem queimados, né? Que você não tenha coração negro, que vocês não tenham liberação no futuro de carbonos, que vai romper a ancoragem do vidro em relação ao corpo cerâmico. E, por final, o mais importante, o mais saco que é a expansão por umidade. Esse problema existe, ele dá mesmo. Não quer dizer, pode ter certeza. Fisicamente, ele é o problema. Eu quero que alguém me mostre uma faiança, não porcelana, uma faiança de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, que não tenha gretamento. Qualquer uma, de qualquer empresa, de qualquer lugar. Me mostre uma faiança que não tenha gretamento. De qualquer lugar do mundo. Italiana, espanhola, japonesa, o que for. Faiança, greta. Porque a massa ela é porosa e o esmalte é queimado em baixa temperatura. Ponto. César, é isso aí. Mais uma colocação, César. Uma colocação aqui interessante que eu ia te falar, até uma pessoa me mandou uma foto essa semana e eu falei para ele, do meu ponto de vista, eu estou vendo que aconteceu exatamente dessa última colocação que você falou aí. Ele fez uma peça, ele está lá na Bahia e ele usa uma argila lá da região dele, né? Ele esmaltou essa peça e ele mostrou 2 pratos. Ele deixou esse prato lá em cima lá da estante dele. Ele falou que o prato estava normal, tudo. De repente ele chegou lá, a peça tinha se rompido, né? Ele falou que estava estralando e tal coisa. A peça tinha se rompido logo bem depois. Então eu perguntei, né? Porque igual você falou, pode ser uma possibilidade, né? Que ela tem uma absorção grande, o lugar está úmido. Exatamente. Isso, César. E aí ele teve... a peça dele. Se não, a peça que ele trabalha lá, que é do sítio dele, normalmente deve ser uma massa vermelha. As massas vermelhas, elas, se não forem bem queimadas, elas vão ter absorção maior. Tá? Não, estou só... É uma massa branca. Massa branca. Então assim, se a absorção dele for alta, eu quero que vocês peçam, César, alguém que pega um biscoito, faça uma absorção, se der tipo assim 25%, 24%, faça esmalte dessa peça e espere, aguarde. Vocês vão ter gretamento, principalmente se for queimado em baixa temperatura. E em temperaturas em alta, porque você tem 25% de absorção, César, mas você
depois vai queimar em alto, que você vai fechar a massa, dificilmente você vai ter gradaamento. Agora, você pega uma peça com alta absorção, queima no esmalte de baixa temperatura, você tem, assim, 98% de possibilidade de ter a absorção ou de ter um rompimento de peça, como teve esse teu amigo. Perfeito. Tá? Essa colocação que você falou vale muito aí do pessoal que está preocupado aí, que faz principalmente baixo esmalte, né, baixa temperatura, que faz um biscoito muito baixo e continua fazendo a baixa temperatura, vai sofrer esse problema, né? Então, por isso que muita gente... Eu só quero colocar o seguinte, olha, tem uma empresa com que eu dou assessoria, é uma empresa muito grande de faiança, enorme, ela queima o biscoito a 1140. 1140. Biscoito. Depois ela queima o esmalte a 1040. Por quê? Ela sabe se queimar o biscoito em baixa temperatura, a 950 ou 1000 graus, ela vai ter tanta absorção que ela não vai conseguir nem aplicar o esmalte na peça. Então ela tem que queimar, mas é a massa que eles querem, é a massa que eles acham que é legal. Então o que eles fizeram? Eles levam a temperatura do biscoito até mais alto, 1140 é temperatura para cacete. É quase temperatura de Grace. Eles levam para ficar com 15% de absorção. 15%. Sim. Aí eles esmaltam, é tudo por imersão que eles esmaltam lá, trabalham por imersão, queimam as peças. Por que eles... Eu já falo para eles, pessoal, vamos inverter. Vamos queimar o biscoito mais baixo e os esmalte mais alto. Aí eles falam assim, mas eu não consigo as cores que eu quero com alta temperatura. Essas cores que são padrão da minha empresa, eu não consigo em esmaltes de alta temperatura. Concordo com ele, então, que é uma outra historinha, um outro papo, mas o que acontece? Eu só estou colocar assim, que como a absorção da peça que eu estou pedindo para vocês fazerem é super importante, porque eles queimam 1140. Eles sabem que o material deles greta, mas vai gritar 3, 4 anos depois, não vai gritar um mês depois que ele foi feito, entendeu? Então, agora, faiança, no mundo inteiro, greta. Pratos, utensílios domésticos que são queimados em baixa temperatura, gretam. Há 5 anos atrás, só para colocar, no máximo 10. Você tinha 5% dos ceramistas trabalhavam com alta temperatura. 5%. O restante era tudo baixa temperatura. Hoje é o inverso. Você tem 95% de ceramistas trabalhando em alta temperatura e 5%, 10% trabalhando em baixa temperatura. Porque o mercado hoje está mais exigente. O mercado está pedindo porque assim, o que nós estamos querendo, eu, você, Caio, seu Pascoal, outros técnicos aí, Eduardo, um monte de gente que está junto aí, que realmente trazer que o artista use a técnica para fazer um produto extremamente belo, mas extremamente duradouro. É isso que nós estamos está se tentando fazer. Então, por isso que eu não falo que por isso que se mudou hoje. Você tem ceramistas excelentes que estão entregando para Copacabana Palace, para grandes restaurantes, para qualquer programa de televisão aí, de Masterchef, Rita Lobo, entendeu? Que tem que ter uma característica técnica a ser respondida. Então, por isso, pessoal, se vocês trabalham em baixa temperatura, saibam que o material vai gritar. Ou se não é hoje, é daqui a um tempinho, mas vai gritar. Isso não é vocês. Não é A, B ou C. O mundo inteiro acontece isso. Então, e quem for trabalhar com alta temperatura, que procure observar as normas da Associação Brasileira de Cerâmica, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que o teu produto seja compatível com o que o mercado exige. É isso, César. Perfeito. Muito bacana, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa se preocupar e a gente vê, né, Nelson, igual você estava comentando, a gente ainda passa por muitas etapas que é assim, nós compramos argila, muitas pessoas compram o esmalte, tem todos esses fatores que a gente falou aqui, né, de possibilidade de correção, aí você fica refém de você saber, porque o que acontece? O Pascoal, ele faz uma argila padrão, né, uma argila lá dele, você vai ter o seu esmalte, então, muitas vezes, é difícil você, comprando tudo assim, você conseguir fazer uma adequação para conseguir um bom resultado de um material. Você tem que pensar alguns lugares para você ter essa correção, né? Para você ter essa margem de correção.
Aí vamos fazer umas perguntas aqui. Uma pergunta que eu queria te fazer, Nelson, assim, logo de cara. Vamos pensar o seguinte: muitas pessoas falam isso. Um esmalte, ele é capaz de fechar uma peça cerâmica para, por exemplo, a gente pensa assim, a gente está com a absorção de uma argila tá mais alta, né, dentro do mercado, como a gente falou, não está cumprindo essa norma de 0,5%, a massa não está absorvendo. Uma camada de esmalte, ela é possível dela fechar essa argila, a absorção dela, o corpo de absorção dessa massa? Lembrando, sim, é o seguinte, um esmalte, ele pode cobrir parcial por isso que existe a determinação. Você tem o material mais poroso, o material intermediário, você tem, por exemplo, a faiança, o glaze e a porcelana. Sim. A porcelana é zerada. O glaze, ele permite que você tenha até de 2% a 3% de absorção. Mas é glaze. 2 a 3%. Né? A 3% de absorção. E a faiança, você pode ter até de 10% a 15% de absorção. Tá? Então, assim, o esmalte, lógico que ele pode te ajudar, que existe uma controvérsia. A escola francesa, quando ela pega uma peça para fazer a peça pronta que ela está fazendo, ela pega a peça pronta que está indo para a loja, ela vai lá e coloca essa peça no autoclave para determinar a absorção dela. Tá? Algumas escolas americanas, somente eles pegam o biscoito só, o biscoito. Então, eles não esmaltam, eles pegam o biscoito, eles queimam o biscoito na temperatura que eles iriam queimar a massa com o esmalte, né? E depois eles pegam o biscoito e vamos supor, eu tenho uma massa que eu queimo a 1.200 graus. Eu pego o biscoito, queimo a 1.000, ponho um esmalte a 1.200 e queimo. Nas escolas americanas, eles pegam o biscoito, em vez de queimar a 1.000, eles queimam a 1.200 graus, sem o esmalte. E vão lá e tiram a absorção. Se zerar, tá legal. A escola francesa, ela já usa a peça pronta. Ela pega a peça pronta com o esmalte, coloca no autoclave e faz a absorção. Então, assim, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de fazer a absorção com a massa. Eu pego a massa, queimo na temperatura que eu ia queimar junto com o esmalte e faço a absorção da massa. Tá? Não faço absorção com o esmalte junto, que eu acho que o esmalte vai, no meu entender, ele pode mascarar um pouco a absorção. Agora, lembrando o seguinte, Cé, toda vez que você te deixar qualquer aba, qualquer sobra, qualquer tasquinho de massa que não tem o vidrado, ele vai entrar água por ali e vai aumentar a tua absorção. Então, assim, você pode com o esmalte amenizar a tua absorção da tua massa? Lógico que pode. Você pode amenizar, mas você não pode zerar. Se a tua massa não zerar, você vai zerar. Porque sempre vai, se a tua massa não zera, sempre você vai ter um espaço de apoio, de queima. Não sei que você queima por cima de tripé, entendeu? Mas senão, você vai ter uma área aberta. Tá? Por isso que é importante que a gente tenha sempre essa informação. Só dar um ganchinho só, César, só para eu dizer, ó, em nenhum momento aqui, desse papo que nós estamos tendo, eu estou falando que a massa de A ou B é ruim, não, de forma nenhuma. E assim, a gente fala, mas como é que eu vou acertar tudo isso? Você só acerta as coisas, certo? Anotando. Então, assim, o que eu estou querendo colocar, vamos supor que você usa a massa do seu Pascoal, a massa tabaco do seu Pascoal. Eu queimo, não vou nem discutir a temperatura. Eu queimo a 1.020 graus. Tudo bem. Então, você vai lá pegar a peça do tabaco do seu Pascoal e vai queimar a 1.020 graus, que é a tua realidade, e você vai fazer os testes nela. Absorção, direi qual é a camada que eu usei. Esmaltou, pesou ela, você fez esmalta, e pesa ela com esmalte, vê qual é a camada que ela pegou. Vai anotando. Independente do que ele tomar. Esse aprendizado, até você adequar, uma hora que você vai falar assim, olha, a massa de tabaco do seu Pascoal, se eu queimar a 1.020 graus, mas se eu botar 10 gramas de esmalte, eu vou ter esse resultado excelente. É isso que eu estou querendo colocar. Se nós não... É muito fácil falar assim, mas eu não tenho essa informação de dilatação, eu não tenho essa informação de quando dilata. Não, nós sabemos disso que vocês não têm. Mas alguns ensaios para auxiliar vocês no dia a dia, vocês têm que começar a aplicar. É isso que eu estou querendo colocar, César. Não estou sendo claro, entendeu?
Nós temos que Show, aplicar show de bola. alguns ensaios. Alô? O Caio colocou uma pergunta aqui, já que ele está te Ah, jogando na fogueira aqui, ó, é o seguinte: tem como testar dilatação sem aparelho, tanto em massa quanto em esmalte? tem, Você tem um tem, tem. Não é né, assim, até uma hora, Sérgio, eu posso até ver com o Caio, para o Caio publicar na revista, tá? O que a gente faz? Como a gente sabe mais ou menos, estou falando de matérias-primas do Brasil, de um modo geral, eu sei Sim. quais são as dilatações médias de um fio de. Por isso que um técnico é sempre interessante. Eu tenho a dilatação média de um feldspato, de uma argila, de uma albita, de uma dolomita, de um quartzo. Então, o que eu faço? Eu faço uma conta em cima dessas dilatações e eu chego no número muito aproximado do ensaio feito com dilatômetro. O que eu posso fazer é combinar com o Caio, talvez ou nessa revista ou na próxima, a gente faz uma matéria sobre esse trabalho de dilatação. E a gente joga, porque as fritas, os esmaltes, a Fernana, a Colorob, o que for, ela se fornece isso daí, automaticamente. Legal. Ela fornece para o Caio, fornece para o Rise, fornece para outra empresa qualquer. Ela fornece a dilatação dos esmaltes. Então, assim, o que eu posso combinar com o Caio é fazer uma matéria que eu coloco a média de dilatação de cada material e como você calcula essa dilatação. Nossa, seria muito bacana, né? Seria muito legal, porque a gente teria um ponto de referência aí para a gente poder estar olhando, pesquisando e poder fazer os cálculos nossos aqui dentro dos nossos esmaltes. Para quem faz esmalte, para quem faz massa. E até o que eu acho legal, César, mesmo que você nunca não vá usar isso, o legal é você saber. Você ter esse conhecimento. Porque uma hora, até a forma com que você começa a falar, a forma que você começa a perguntar, começa a mudar, porque você está vendo o que está se falando, o que está se discutindo, quais são as dúvidas. Isso que é interessante. Isso eu tenho aprendido e visto acontecer agora, Nelson. É muito legal. Acho que uma aula igual essa que você deu aqui para a gente, tantos ceramistas aqui estão acompanhando, outras pessoas vão ver. Antigamente a gente não tinha esse hábito de conversar sobre esses determinados assuntos, porque parecia tão distante do ateliê do ceramista, né, que a gente nem pensava. Sintetização de massa. Deixa eu falar um negócio para você que é sempre a nossa briga. Assim, ó, rapidinho para fechar o negócio. Olha, o CONTAF, a grande preocupação do CONTAF é chamar pessoas, convidados, que vão lá e vão falar como eles chegaram lá naquele resultado. Qual é a técnica que ele usa? Qual é o esmalte que usa? Qual é o quartzo? Para quê? Para que você chegue no teu ateliê e você fale. Nós não queremos que ninguém vá lá no CONTAF que esconda o jogo. E durante muitos anos, o ceramista brasileiro, por não ter informação, ele escondia o jogo, ele não abria, ele não falava nada, ele não falava de uma fórmula, ele não falava de um esmalte. Ele falava, põe albita desse. Não, ele não falava. Eu não sei. Ninguém se abria. E hoje, pode reparar, César, quem hoje está se fechando em concha, ele está perdendo o barco da coisa. Uma coisa é você ter a tua técnica, como é que você levanta uma peça, César, no teu torno e tal, que é uma coisa pessoal sua. Agora, você esconder que você põe 20 graus a mais no teu forno, ou você queima a argila tabaco do seu particular, fica legal se eu queimar a 1100, estou no exemplo. Ou se eu botar... Não há necessidade. O que eu quero falar é que esse congregamento vem de todo mundo, César. Olha que essa oportunidade nós estamos tendo aqui de conversar. Quanta coisa foi falada, quantos segredos, vamos dizer assim, que todo mundo colocou na mesa. E quando a gente aprendeu um monte de coisa. Entendeu? Eu acho que, e a briga do CONTAF é exatamente essa daí. É que só vá para lá no CONTAF, sobe naquele palco, pessoas que queiram contar segredos, pulos de gato. Fica contar o mesmo. Então, você quer fórmula, compra um livro em qualquer livraria, copia lá aquelas fórmulas lá e vai fazer e vão tomar na tarraqueta porque não dá certo. Porque a matéria-prima é outra. Você sabe acertar a matéria-prima se a albita não dá certo? Entendeu? É isso. E eu acho que essa colocação que você falou ainda tem essa vertente, né, o Nelson? Porque assim, a gente forma
pessoas questionadoras, pessoas pensadoras, pessoas que muitas vezes conseguem resolver os problemas, conseguem achar soluções, e isso só vai funcionar muito melhor para a cerâmica. Vamos supor que todo mundo esteja fazendo cerâmica utilitária aí de padrão, de alto padrão. A visão da nossa cerâmica a nível nacional e mundial para quem compra essa cerâmica vai ser sensacional, né? O crescimento da cerâmica, a valorização, o retorno, né? Todo ceramista que você vai conversar vai ter um nível igual de qualidade. É isso que é interessante. É lógico que, da mesma forma que você pesquisa esmalte, estou falando do CAI, da Arte Brasil, em função que a gente está dando trabalho junto. Vocês têm um contato. Mas existe muita gente que está investindo muito tempo, não vou nem falar de dinheiro, não, tempo em pesquisa de material, mas muito tempo. Em matéria-prima, em conhecimento, em pesquisar matéria-prima, em jazidas, em campo, procurar um fio de espato novo, uma albita nova, uma argila nova. Isso é muita gente fazendo. E essas pessoas, a grande maioria que eu conheço, estão se dispondo a passar. Cortou, gente. Alô, voltou, César? Tá voltando. Oi, César, voltou? Voltou. Você fala. Voltou? Voltou. Voltou, César? Voltou, então. Então a gente não pode guardar os pulos do gato, César. A hora que você definir, tá bom? A hora que você definir. César? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, Nelson. Alô? Voltou? Oi. Voltou, César? Voltou, tô com você. Acho que tá com retardo aqui na imagem. Beleza. Então, assim, rapidinho, para terminar, César. Então, assim, a hora que nós te propomos a passar informações para outros ceramistas, independente se é pequenininho, se é grande, vai ser muito melhor. A vida de todo mundo vai ser melhor. O ato da solidariedade, ele é contaminante. Na hora que eu te passo uma informação, eu posso pedir para você uma informação, e assim vai. É isso que eu queria colocar, César. Perfeito. Tá? Perfeito. Bom, César, o meu telefone no Instagram está aí, né? Volto a repetir, a gente está sempre assim, meio disposto, meio solícito, meio aberto para conversar, para tirar dúvidas, para bater papo. A gente está sempre meio à disposição. Então, o pessoal que te procurar, a gente senta para conversar, a gente vai para o telefone. Afinal de contas, todos nós estamos de quarentena. Então, assim, estamos aqui à disposição. Ótimo. Nelson, é porque assim, o que acontece? Né? Um cara como você, assim, a gente, eu acredito assim, que muitas pessoas estão te conhecendo também aqui pela live. Eu te conhecia mais abertamente por esse caminho aqui, assim. E o que acontece? Você é um cara que tem muita informação para passar para a gente aprender com você. Tudo que você puder fazer aí, a gente vai agradecer de coração, que se você publica artigos na Mão na Massa, se você participa dos livros, publica. Porque, assim, esse conhecimento, a gente não teria esse acesso a você. Então, cara, eu estou encantadíssimo com tudo isso aqui que você tem passado para a gente, né? Essas informações. E eu falo assim, se eu abrir aqui agora para perguntar, nossa, gente, tem tantas dúvidas que eu imagino que o pessoal tenha, porque é um assunto tão novo. Por que eu falo que é novo? Cerâmica está aí, o processo está aí, mas são assuntos novos, são possibilidades novas, como você trouxe essa questão dos defeitos. Tem N possibilidades aí de coisas que daria para a gente ficar horas e horas aqui discorrendo sobre esse assunto, sobre possibilidades. Então, eu acho meio até complicado, né, de colocar aqui perguntas pontuais, mas só para uma leve pergunta, já sobre o tema que a gente está fazendo aqui, né, que a gente estava falando aqui, o Caio colocou, e você até falou rapidamente aqui, sobre, por exemplo, uma frita de
de dilatação para corrigir uma frita de baixo. Eu não consigo ver mais a pergunta do Caio aqui. Para corrigir o gretamento. O que você... você falou aqui no começo que você não gosta, né? Que você não... Acho que o Caio não ouviu muito. Não é assim, não é que eu não gosto. Vamos corrigir o que eu estou falando. Existem duas fritas existe fritas de dilatação mais baixas e fritas para correção de dilatação mais alta. Então, tem até fritas para correção de dilatação, para corrigir o dilatamento com chumbo. Pequena porcentagem, mas tem pequena porcentagem de chumbo. Eu estou falando de referências de fritas da Ferrenam. Colorado também tem. Bom, o que eu quero colocar é o seguinte, é que o acerto da dilatação de um esmalte com essas fritas, às vezes assim pequenas porcentagens. Por exemplo, se põe 10% dessa frita para corrigir a dilatação, ela não dá resultado. Se coloca 9,5%, ela dá resultado. Entende o que eu estou querendo falar? Então, assim, é teste. Então, se quer corrigir a dilatação, massa. Então, é muito mais fácil. Então, quando se por acaso você vai corrigir a dilatação do teu esmalte com essas fritas, pode. Só que aí você coloca 10%, puta, não deu nada certo. Coloca 9,5%. Entendeu? Então, assim, às vezes são pequenas doses. Aquele negócio, a diferença entre o remédio e o veneno e a dose é por aí, entendeu? Às vezes são pequenas doses que você resolve. Então, às vezes você testa com 10, porque assim, o ceramista tem essa mania. É 5, 10, 15, 20, 25. Não é 7,5. Não é 6,25. É verdade. Entendeu? É verdade. Então você tem corante, eu testo com óxido, por exemplo. Eu coloco assim 5% de óxido de cobalto e falo, pelo amor de Deus, quem vai pagar esse corante? Então você tem que ter uma dosagem. Então é assim, ó. Então, por exemplo, você começa com 10 e 5 e tem que ter mais no meio, 7,5. Para você analisar para onde você vai. Ó, eu vou diminuir de 7,5 e eu vou aumentar de 7,5. Entendeu? Há um método de pesquisa que tem que ter. Tá? Isso é uma outra puxada, César, que a gente pode ter no futuro. Uma palestra, alguma coisa sobre métodos de pesquisa. Existe muita gente boa que pode vir e falar sobre como se faz o método de pesquisa. Isso é super interessante. Isso é bacana, porque principalmente assim, o que a gente vê dentro da cerâmica é essa dúvida do pessoal como fazer esses métodos e de maneira, vamos dizer assim, mais simplificada, né, Nelson? Que a gente pode chegar, que a gente pode analisar, igual a gente pode analisar por que está dando esse degretamento, essas coisas. É que, quando se trata disso, muitas vezes é um trabalho que as lives fica meio complicado para fazer, porque seria na prática, né, no evento. Eu concordo com você. É difícil. É difícil aqui só na conversa a gente chegar nesse resultado. Então, era legal ter visual, ter como ver o ponto de vista de análise para poder chegar nesse ponto. Aí, eu acho que assim, né, quem sabe uma coisa para o futuro aí, pensar junto com o Caio para a gente poder fazer uma outra coisa, um outro ensaio que a gente pode fazer, César, e demonstrar, é um ensaio de escorrimento, que isso é super legal, super fácil de fazer, entendeu? Que a gente pode passar para o pessoal como é que faz, isso são contribuições, são ensaios que vão auxiliar em muito o nosso ceramista, que é pequeno, que ele trabalha lá, pode que por hobby, entendeu? Mas dá para ajudar bastante. Porque eu sempre falo assim, o problema do nosso ceramista é que a nossa peça é única. Então, quando ele perde uma peça, ele perde 100% do produto dele, ou 100% do desenvolvimento dele. Então, assim, nós temos que fazer com que cada peça que ele coloca no forno, saia aquela peça do forno, entendeu? Você saia 100% do forno. É isso que nós estamos tentando fazer, César. Legal. Então é assim, né? Dentro desse pensamento aí, eu acho que é muito bacana. Porque, por exemplo, você estava falando aqui, ó, só para citar, você estava falando sobre. Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui que perdeu a lógica do raciocínio da absorção. Daí você falou assim, tem gente queimando o esmalte, igual você citou aquela empresa queimando o biscoito bem mais alto e fazendo o esmalte mais baixo. Aí ficou na cabeça da pessoa assim, mas o meu esmalte não vai aderir, não vai grudar, não vai entrar. Gente, é o que o Nelson falou no começo aí, que é a importância da porcentagem de absorção do corpo cerâmico na hora da esmaltação, que tem que estar girando para imersão entre torno de 15, né, Nelson, a
De 15 a 18. Então, vocês pensam comigo. Não importa se, dependendo do material que você está fazendo, se você está elevando a temperatura do biscoito, coisa assim, para fazer alguma correção, ele tem que estar com essa absorção para que possa haver o penetrar do esmalte dentro dos poros. Exatamente. Então, fica bem claro assim. Esse teste que é interessante vocês começarem a fazer nas suas peças que vocês têm aí agora, para ver como é que está sendo o seu biscoito. É um teste simples, fácil. É aquilo que eu acabei de falar, assim, se não tem um visual para explicar para o pessoal, muitas vezes só o que você fala, o raciocínio, a pessoa não entendeu. Mas é esse teste de absorção do corpo cerâmico, né? Vamos lá. Eu tenho isso aqui, vocês estão vendo esmaltado, mas vamos supor que... Deixa eu pegar uma peça aqui só para ilustrar rapidamente. Uma peça biscoito, né? Biscoito. Né? Vou passar aqui, ó, tá absorvendo a umidade aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que testar a absorção dessa minha peça. Eu vou pegar, vou deixar ela de molho na água lá por 24 horas, né, Nelson? Vou tirar essa peça, vou secar ela superficialmente para ver como é que ela tá. Isso aqui no biscoito, tá, gente? Não se esquece que você tem, César, não se esquece que você tem que pesar a peça antes de colocar na água. Isso mesmo. Pegar a minha balança está lá embaixo. Tem que pesar essa peça aqui agora, seca, queimada no biscoito, na temperatura usual que eu faço no meu biscoito, tá? E aí pesei, tenho essa medida, vou lá, faço essa imersão dela, depois tiro, pego com um pano úmido, seco, novamente peso ela. O que aconteceu? Ela sugou essa quantidade de água e aí ela vai estar pesando um valor um pouco maior. Então você vai pegar esse valor maior, vai diminuir do valor menor, dividir pelo valor menor, vezes 100. Perfeito. E aí você vai chegar num poder de absorção dessa peça. Esse poder de absorção... Do percentual de absorção. Esse poder de absorção está relacionado com a quantidade de esmalte que provavelmente ela vai sugar para dentro dela, né? Ela vai absorver. Exatamente. Então, tá? assim, ó, e aí responde algumas perguntas. César, se você tem uma absorção muito alta, né, o material está absorvendo demais, está 20 e pouco, você tem que ter um esmalte com a densidade mais baixa. Se você tem uma peça com baixa absorção, você tem que ter um esmalte com a densidade mais alta. Entendeu? Sim. Aí você tem que começar a ter essa informação para você ver como é que você vai trabalhar com o teu esmalte. Isso é anotar, no caderninho lá, vai anotando. Uma hora você consegue fazer a historinha. E a hora que você fizer a historinha, você colocou no forno, você vai ter... A gente só aceita 2% de defeito. Entendeu? Se colocou 10 peças no forno, você tem que ter lá meia peça só com defeito, o resto está tudo bom. Não pode ter. Na hora que fizer a historinha, César, não tem mais erro. Continua, César, desculpa. Tá certo. É isso, César, entendeu? Mas aí, então é isso que eu queria... Não, sim. É isso que a gente estava falando, gente, porque teve umas dúvidas sobre elevar a temperatura de queima do biscoito, diminuir, mas se você quer uma absorção correta, você tem que manter essa medida. Né? Se eu pegar essa minha peça aqui, que eu já queimei em alta temperatura, né, vamos dizer assim, com a argila tabaco, ela já está fechada, o poder de absorção dela em relação à minha peça de biscoito já era, não vou ter mais a penetração, né, do corpo. Então isso aí já é um outro processo, é uma outra coisa se você tiver que fazer uma reesmaltação, uma coisa... Nossa, é uma N possibilidade. Então a gente tem que prestar atenção um pouco sobre esse aspecto. Foi o que ele falou desse lugar que ele faz, que eles queimam a faiança, né, para queimar ela mais alto, para conseguir um resultado diferente. Mas isso é um caso à parte, tá, gente? Eu acho que a verdade é o número, né, César? Eles querem 15% de absorção. E com aquela massa, eles só conseguem 15% de absorção se eles queimarem a 1140. Se queimar mais baixo, vai dar 20, 18. E não entra... Eles querem esmaltar as peças com 15%. E a massa deles, para queimar, para ter 15% de absorção, eles têm que queimar a 1140. É isso. Perfeito. Aí fizeram uma pergunta aqui, 15%, 18% ou até 15%.
Na verdade, o que o Nelson está passando aqui é de 15% a 18% para quem trabalha com imersão, né, Nelson? Tem um valor interessante. E para pincel, você indica alguma porcentagem? Ó, nesse mesmo valor é interessante, César, entendeu? Nesse mesmo valor de 15% a 18% é super interessante. Abaixo disso daí, você vai ter que trabalhar com a densidade um pouco mais baixa, aí o pincel começa a segurar, entendeu? Ele começa a ter menos água, aí o pincel começa a segurar. Não é nessa mesma densidade para pincel, para pistola, 15 a 18 é interessante, César. Então, fiquem com essa numeração na cabeça que vai ajudar número, a resolver muito. A minha verdade não é a verdade de vocês, isso é um número de referência. Tá? Sim, vocês têm que começar a anotar para você ter um número de vocês. É isso, César. Isso parte daquela questão de pesquisa e análise. Se você está fazendo com 18%, a densidade do seu esmalte está corrigida para X, Y lá, aí você tem que ver. Você vai alterar essa porcentagem e não vai mexer na densidade do esmalte? Ou você vai mexer na densidade do esmalte, viscosidade nisso aqui? Aí é a parte de pesquisa. É da onde você tem um parâmetro para você partir, para você fazer as suas análises posteriores e decidir qual caminho que você vai resolver. Exatamente, né? Exatamente. E mesma coisa, aquela questão do aduretamento que a gente chegou aqui, né? Que a gente falou. Você vê que o Nelson citou 6 fatores que podem acontecer. Pode acontecer os 6 fatores de uma vez só, um fator. Pode. A investigação é que é o negócio. Por isso que a gente fala na cerâmica, a gente tem que começar a eliminar os fatores para a gente tentar corrigir. Eu não sei, esse esmalte que é muito antigo, nem sei que esmalte que é esse, mas ele está craquelado, que é uma maravilha, mas eu acho ele bonito por conta disso. É aquilo que a gente estava falando naquele outro dia. Quando o defeito vira seu efeito, perfeito, não tem problema com relação a isso. Nós estamos falando de cerâmica artística, não tem problema. Mas quando isso está te causando incômodo, isso está te causando algum empecilho, algum problema, por exemplo, esse gretamento vai causar aqueles problemas que a gente falou lá de sugar alimento, sujar, ou seja, ou tá dando uma cerâmica ruim, aí você tem um defeito que você precisa corrigir. E para você achar esse defeito, os caminhos que o Nelson mostrou foi esses aí, dessas 6 possibilidades. Aí eu, como César, eu vou fazer o mais simples para mim, né? Eu não vou conseguir mexer na minha argila, não vou conseguir porque eu compro argila. Eu formulo meus esmaltes. Aí, como eu formulo meus esmaltes, eu faço por banho e imersão, eu vou procurar tentar corrigir a parte da quantidade da camada que está em excesso ou se está em excesso, está menos em excesso. Esse é o meu ponto de vista, César. Eu fiz isso, nenhum dos 2 ensaios resolveu o meu problema. Aí é a hora de eu começar, talvez, a entrar lá na matéria-prima. Talvez aquele casamento que o Nelson falou, do ponto de dilatação e contração desse esmalte não está correto. Aí eu já eliminei a camada, já eliminei todos os outros fatores, aí vou para esse processo de dilatação. Mesma coisa, eu não consigo mexer na massa, então vou ter que mexer na dilatação e contração do meu esmalte. Tá? Estamos entendendo que aqui provavelmente ele está... eu vou precisar agregar algum produto nele para poder tentar fazer essa correção. E aí a gente começa aquele ato de pesquisa, igual o Caio acabou de falar, posso experimentar uma frita, né, nele aqui, o Nelson falou, posso fazer uns testes. Mas vocês imaginam, vocês estão vendo como que é complexo e a linha de teste, aquela coisa assim, vai formando tanto de análise de teste. Por isso que eu vejo, o Nelson me fala se eu estou errado, que conforme a gente vai evoluindo como ceramista e vai aprendendo, quem faz esmalte procura sempre pensar numa base boa, né, estável de esmalte, aquela base que casa perfeitamente com a sua argila, com sua queima, com o seu método de esmaltação, e ele cria aquela base boa e ele, em cima daquela base, ele começa a trabalhar outros aspectos, né, Nelson? Vai colorindo, vai fazendo esse tipo de coisa, para facilitar o processo, né? Quando você tem um monte de possibilidades de esmalte, você tem um monte de possibilidade de dar erro também. Exatamente. Aí vamos. Só quero voltar só rapidinho sobre essas fritas de correção de esmalte, de correção de dilatação. O Caio vende essas fritas, tem, acho que são 2 ou 3 tipos dessa frita, se não me engano. Funciona, entendeu? Funciona. É trabalhosa só, né? Quando eu falo que eu não gosto,
É assim, no sentido de trabalho, ele é um trabalho conta a gota, você tem que ir fazendo devagar, testando a porcentagem certa, entendeu? Mas que funciona, funciona, tá? E quanto aí você falou sobre, normalmente hoje, as empresas elas têm 2, 3 esmaltes padrões, um mais transparente, outro mais branco, outro mais mate, outro mais assinado, e em cima disso daí, eles vão fazendo as cores dos trabalhos que eles querem, né? E um ou outro efeito diferente, sei lá, um temoco, uma coisa parecida, mas fica sempre dentro de um trabalho aí, de uma quantidade de um acerto, né? Gente, Sérgio, o tempo vai está indo, estourar agora o prazo. a gente está Não, estourando aqui 1 hora. é, Eu queria te agradecer, Nelson, de coração aí. Eu sei que ficou muitas dúvidas. Quem sabe a gente bate um papo aí de novo em outras vertentes, tá bom? joga aí no telefone, na rede, daí que eu pego, a gente vai conversando em off com o pessoal que precisar. Beleza. Certo? Gente, os vídeos lá do YouTube, que estão lá no YouTube, lá nos comentários, eu estou deixando a informação das pessoas lá, o que elas me permitem. Como o Nelson falou que eu posso colocar o telefone dele lá, vocês vão encontrar esse telefone lá. Por quê? Isso fica com um armazenamento lá para Isso. vocês reverem essas lives, para você, com um banco de dados lá para você pesquisar, e lá tem informação do Nelson, como tem de outras pessoas que cederam e deixaram eu colocar essas informações lá, tá bom? Nelson, de coração, muito obrigado aí, foi Obrigado. muita informação Eu que bacana. agradeço sempre pela oportunidade. Certo, César? Obrigadão. Pessoal, vamos abrir gente, o baú aí, vamos passar as informações. Nossa, gente, eu esqueci de sortear a revista aí. Vou lá rapidinho aqui, vai. Vou escolher um nome aqui. Desculpa, eu esqueci. O papo estava tão bom que eu esqueci aqui, ó. Tá? Pessoal que ficou aí até o final, tem 90 pessoas aí. Eu vou sortear essa revista aqui que o Caio prometeu. O Caio já até foi embora aí da live. Tá? Vou pegar um nome aqui. Ó, parei aqui. Lena Paraziato. A Lena Paraziato. Eu vou depois falar com ela aqui, ó. Lena, tá? Não sei se você ainda está online aqui. Se tiver, dá um oi aí para nós. Senão vou pegar uma outra pessoa. Só para você não dar tempo aí de despedir. Nelson, se quiserem se despedir aí, agradeço. Pessoal, um beijo em todos aí. Se cuidem sempre. Cuidado ainda que o bicho está solto ainda. Um beijo. Isso aí, Fica com Deus. Se cuida aí, porque você é muito valioso aí, viu? Para nós aí na cerâmica. Todos nós somos. Até logo. Mas é isso aí. Fica aí na guarda aí. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, desculpa aí a coisa que o tempo foi estourando mesmo, a gente não percebeu. Tem a live do Lourusso agora, que ele vai falar sobre argila, muito boa, tá? É um assunto muito pertinente. A Lena está aqui, ela ganhou a revista, eu rodei aqui, sorteei o nome. Parabéns, Lena. Eu vou entrar em contato depois com vocês, o Caio passar a revista para você. E legal, a Lena está aí. Valeu mesmo, gente. Brigadão. A live foi sensacional. A gente aprendeu muita coisa bacana. Eu sei que muitas vezes ficam perguntas e dúvidas, mas eu acho que a gente abriu a mente aí do pessoal para pensar um pouquinho e a gente fica feliz com isso. Eu fico muito feliz que a gente possa fazer isso aqui. Como o Nelson colocou, ele está à disposição e vai trabalhar junto com o Caio para poder fazer material aí para o pessoal, para quem está se interessando por esse assunto. Então, muito legal. A live que tem agora sobre argilas e massas cerâmicas, que vai falar um pouquinho do Lourusso, não é do Lourusso. Se vocês sabem entrar nos stories, entra nos meus stories. Vocês já entraram nos stories? Entra lá que eu acabei de publicar lá o link para a live dele, tá? O nome dele lá, eu não sei colocar o nome dele aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Deu 1 hora. Encerrou aqui. O Instagram vai me cortar. Ótima semana. E amanhã a gente tem uma live especial aí também. Vamos falar Vamos falar de paper clay. Quem gosta e quem tem curiosidade de aprender de paper clay, a gente vai falar com a Darli Pellegrini. Vai ser muito bom. Então, vem aí com a gente nessa live aí amanhã também, nesse mesmo horário aí. Tá bom, gente? Até mais.